Se você já tentou montar um setup e não conseguiu, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar como eu monto os meus. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço para avaliar um possível setup, ver se ele tem potencial de ser rentável, se não tem, como que eu faço para definir entradas, stops, etc. E eu vou fazer isso de um jeito muito fácil para que qualquer um possa criar aí e fazer. Eu entendo que uma das maiores dificuldades do trader, normalmente você que está aí há muito tempo tentando, buscando e não consegue encontrar um setup perfeito para você, é porque você não consegue entender o conceito por trás dele. E o mais provável é que você queira montar o seu, criar um setup que você se identifique, com um indicador que você gosta, com um sinal de entrada que você gosta e coisas do tipo. Então esse vídeo é com esse intuito. Eu quero mostrar uma forma bem fácil, bem simples de você juntar alguns parâmetros e começar a criar o seu próprio setup para não ficar aí dependendo de ninguém. Se você puder então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas, de repente você tem um amigo que poderia se beneficiar disso aqui também, você ajuda ele e ajuda a mim. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. É claro que se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada aí no link da descrição, tem desconto para vocês. Eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar, tem diversos modelos, são mais de 30 modelos, e aí é só você dar uma olhada e aproveitar esse desconto. Então, como prometido, vamos aprender aqui como montar um setup. Eu vou fazer aqui todo o apanhado geral de como você precisa ver, né? O que você precisa ver, o que você precisa saber. Depois eu vou lá para o gráfico e vou montar um com você baseado em alguns parâmetros aqui que a gente vai ver na hora, tá bom? Então vamos lá. Como que você vai montar um setup? Existem algumas coisas que você precisa considerar. A primeira coisa é, você vai operar um setup de continuação ou de reversão? Eu sei que esses não são os únicos setups que existem, tá? Mas eu coloquei aqui propositalmente esse gráfico aqui, em barra, para você não ficar ali procurando candle e tal. E você vai perceber que quando você está vendo um gráfico de barra, você consegue definir suportes e resistências com um pouco mais de facilidade. E devido a essa facilidade que a gente tem de traçar suportes e resistências aqui, de repente, com isso daqui, você começa a pensar em um padrão de reversão. Ou você já está vendo aqui, olha, eu traçaria um canal aqui e a partir daqui, e eu ficaria operando aqui tudo na direção desse canal para baixo o tempo inteiro. Quando romper, eu passo a operar para cima. Então tem diversas formas de você fazer isso. O modelo que eu vou dar o maior ênfase aqui é o modelo de continuação, beleza? Maurício, por que continuação? Primeiro, porque é mais fácil. Normalmente você consegue um risco-retorno positivo, onde você sempre vai tentar buscar um ganho maior do que o que você está arriscando perder, ou que ele tem uma taxa de acerto maior, tá? Já que para poder operar a reversão, da forma como eu entendo, você precisa de mais experiência. Então é um pouco mais fácil, aliás, um pouco não, é bem mais fácil, no meu modo de ver, trabalhar com modelos de continuação, tá bom? Então é por isso que eu vou seguir aqui nesse tipo de modelo. Bom, primeira coisa que você precisa ver é escolher o tipo de gráfico que você vai querer operar. A gente tem gráfico de time frame, que são, por exemplo, 1 minuto, a gente tem 10 minutos, 5, 15 e por aí vai, tá? Porque eles movem na escala vertical e horizontal, onde a gente tem aqui preço, a gente tem aqui preço e a gente tem aqui tempo, beleza? Isso daí é bem óbvio. Porém, a gente tem alguns gráficos que eles são como o gráfico de Renko e o gráfico de barra, que não são gráficos temporais, eles são gráficos de preço, de movimentação apenas, não importa quanto tempo. De repente, 10 centavos aqui vão se passar em 10 segundos ou em 1 hora, e aqui também, tá? Porque depende da quantidade de negociação no gráfico de tick. Você também pode definir que você vai operar um gráfico de barra ou um gráfico de linha, tá? Então isso daí vai de cada um. Maurício, dá para operar um gráfico de linha? Dá, só que não é da mesma forma, tá? Então eu vou colocar aqui principalmente para a gente esses dois modelos aqui, que é o Time Frame e Renko. Você que já está assistindo o guia de setup e está procurando modelos em Renko, no momento ainda não tem, mas vai ter, tá bom? Então pode ficar tranquilo porque eu vou trazer também. Então, depois de definir, por exemplo, vamos começar aqui com o time frame. Depois de definir qual é o time frame que você vai operar, digamos que você queira operar nos 5 minutos, você obviamente precisa escolher qual ativo que você vai operar, tá? Lembrando que mini índice, mini dólar e ações
São 3 tipos de ativo diferentes com suas características, então é bem legal você já definir principalmente qual que você vai fazer, tá bom? Para você poder testar também. Bom, vamos lá. Já escolheu qual é o tipo de gráfico que você vai usar? O que a gente vai fazer agora é escolher um indicador de direção. Maurício, como assim indicador de direção? Você vai encontrar isso daí dito muitas vezes como indicadores de tendência. Se você ainda não entendeu por que eu estou chamando de indicador de direção, é só você assistir o curso gratuito de análise técnica que tem aqui no canal. Tem bastante conteúdo aí para você. E aí eu explico por que eu acho que o conceito de tendência veio errado aqui para o Brasil e como pensar em direção facilita bastante, tá bom? Eu vou deixar no card aqui em cima para facilitar. E aí é só você dar uma olhada aí. E é uma playlist inteira, são 15 vídeos que vão te ajudar bastante. Então, quando você escolhe o indicador de direção, eu listei aqui alguns. A gente tem a média móvel simples, que nesse caso aqui é a que eu gosto mais. Eu não sou grande fã da média móvel exponencial, não vejo realmente vantagem nenhuma da forma como eu opero, tá bom? Maurício, eu vejo vantagem na média móvel exponencial. Beleza, então usa a média móvel exponencial, tá bom? Isso aí é só característica minha que é diferente da sua. Não tem problema. Para mim funciona um melhor, para você funciona o outro melhor. A gente tem aqui o MACD também, que é um dos indicadores mais completos que eu já vi. Eu gosto bastante dele, principalmente o MACD histograma, porque ele dá uma facilitada em alguns processos, tá? Inclusive, eu uso o MACD histograma no vídeo do Inside Bar. Se você ainda não viu também, dá uma olhada aí. Eu vou deixar ele num card aqui em cima para você também, beleza? A gente tem a banda de Bollinger, que apesar de servir para avaliar volatilidade também, você também consegue ver a direção do ativo baseado na banda de Bollinger. A gente tem DI+, e DI- e o ADX, que muita gente chama como se fosse a mesma coisa, e de fato, ele quase é, porque o ADX tem o DI+, e o DI-, DI+, e o DI-, mas ele tem uma linha a mais, tá? Mas aqui não faz diferença. E a gente tem, por exemplo, o Ichimoku Clouds, que também serve para isso, e muita gente gosta do Ichimoku. Então, depois que você escolher um indicador de direção, você vai seguir ele. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma média móvel. Essa média móvel está ascendente, tá vendo? Eu apliquei uma regra de coloração nela aqui para ela ficar branca quando tiver ascendente e vermelha quando tiver descendente. Eu tenho um vídeo de regra de coloração aqui no canal também, você pode dar uma olhada. Então, aqui a gente vai definir, beleza, o meu indicador de direção apontou para cima, a partir de agora eu só posso assumir sinais de compra. Só isso, só posso comprar, não posso fazer vendas, não posso fazer nada além de comprar ou esperar, beleza? Então, sem vendas. Beleza, então agora a gente já viu como é que vai ser a direção que a gente vai operar, o próximo passo é um sinal de entrada, tá? Existem diversos tipos de sinais de entrada. A gente pode trabalhar com padrão de candle ou com candles em si, né? Rompimento de máximas e mínimas. A gente pode trabalhar com figuras gráficas ou como indicadores, como por exemplo, duas médias que se cruzam, ou o histograma ficando acima da linha zero pela primeira vez, tá? Então tem tudo isso daqui para a gente poder considerar como sinal de entrada. Agora falta o ponto de saída ou stop. Então, como é que vai funcionar isso? Da mesma forma que sinal de entrada com algumas variações. Então, stop e alvo, por isso eu coloquei pontos de saída. Porque pontos de saída pode ser stop, pode ser alvo, pode não ser nem alvo nem stop, e ser só um sinal mesmo, como por exemplo o fechou fora, fechou dentro, que você pode entrar abaixo da Bollinger e sair na média móvel de 20, que é um sinal de venda, que é a média móvel, tá? Então você teria que esperar ele acontecer. Então você pode selecionar um padrão de candle e colocar o stop na mínima do candle, você pode colocar no fundo prévio, você pode colocar no fundo técnico. Eu estou fazendo esses exemplos aqui sempre na compra, tá bom? Mas é tudo válido para venda também. Maurício, vale para day trade? Vale. Vale para índice dólar? Vale. Mini índice, mini dólar? Vale também. Então você não precisa se preocupar. Eu quero operar no 1 minuto? Vale. No Renko? Vale. No TIC? Vale. Em todos eles, tranquilo? Você pode usar também um indicador de saída. E como indicador de saída, a gente tem o stop ATR, você pode utilizar o high-low, o parabolic SAR, né, que é o stop and reverse, que é um tipo de sistema também para você definir tanto entradas quanto saídas. Então você pode utilizar esses modelos. E agora a gente precisa fazer uma avaliação do sistema. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um backtest, tá? E a minha dica aqui é a seguinte: se você vai fazer um backtest com gráfico, né, de 1 a 5 minutos, você precisa fazer pelo menos um mês de backtest, tá bom? Se você vai usar o gráfico 10 ou 15 minutos, no mínimo 2 meses, tá?
Num gráfico de 60 minutos, mais ou menos, 6 meses. Se você vai usar um gráfico diário, 2 anos. E se você vai usar um gráfico semanal, eu indico que você faça um teste de 5 a 10 anos, beleza? Maurício, por que esse valor tão grande? Para você ter realmente uma base de dados sólida, para você saber que você vai fazer 100, 200, 500 operações e você vai ficar naquela taxa de acerto ali, que são os dados que a gente vai ter aqui. Maurício, esse monte de número já está me assustando, eu odeio matemática, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Bom, eu entendo, mas ao mesmo tempo, você não tem como trabalhar no mercado financeiro, que é uma coisa que envolve basicamente só dinheiro e número, sem fazer umas contas, beleza? Isso daqui está parecendo complicado aqui agora, mas eu juro para você que não é. O que você vai precisar fazer aqui, eu já tenho uma planilha, eu vou deixar o link aqui em cima, tá, para você fazer backtest. De repente, dependendo da hora que você estiver vendo, você pode estar vendo o link antigo ou o link novo, mas as duas já têm cálculo de payoff. Então você vai fazer esse cálculo que existe aqui, que é o do payoff, que é muito simples. Você vai pegar a sua taxa de acerto vezes a média de ganho, e depois você vai pegar a sua média de perda vezes a taxa de perda, tá bom? Então você tem 100%, você tem 100% das operações, e aí você acertou 60%, é a sua taxa de ganho. E o restante, né, no caso, que seria 40%, é a sua taxa de perda, beleza? Então você vai pegar a média de perda vezes a taxa de perda, que vai ser essa conta aqui. Não se preocupa com isso aqui não, eu coloquei aqui só para poder ilustrar, mas já está tudo calculado na planilha bonitinho para você. Quando você dividir um pelo outro, você vai ter um negócio chamado payoff. E, de forma simples, para poder avaliar, se o payoff for maior ou igual a 1, ele é aceitável. Ele não é bom, mas ele é aceitável. Se ele for 1,5, ele é ok. E se o seu sistema tiver um payoff maior ou igual a 2, ele é show de bola. Para você ser rentável, minimamente rentável, ficar no 0 a 0, é isso aqui, é 1. Tranquilo? Então é bem simples de você entender isso aqui. Fez o backtest do sistema, o resultado do payoff foi maior ou igual a 1, pronto, você já sabe que você tem um sistema que provavelmente não vai te fazer perder dinheiro. Se você perder dinheiro, a culpa não é do sistema, é porque você psicologicamente está cometendo algum erro. Porque o modelo que a gente vai criar aqui, que eu estou criando, essas fórmulas que eu te dei, elas não têm subjetividade, elas são super objetivas. Ou você tem um trade ou você não tem um trade, não existe dúvida, tá bom? Então agora a gente vai direto para o gráfico e vamos montar o nosso sistema aqui e agora. Então beleza. Esse daqui, primeiro eu já escolhi o ativo, tá? Esse daqui é o mini índice no 1 minuto. Maurício, você está falando de mini índice no 1 minuto? Sim, porque como eu quero te mostrar como que você pode criar um setup, não faz diferença se eu gosto do ativo ou se eu não gosto do ativo, tá bom? A ideia aqui é te mostrar como você pode criar o seu setup, mesmo que você queira operar o mini índice no 1 minuto, tranquilo? Aqui é bem democrático, gente, pode ficar tranquilo. Então olha só, eu já escolhi qual é o ativo e eu já escolhi até qual é o gráfico que eu vou utilizar. Eu vou usar o gráfico de tempo no 1 minuto. Show de bola! Então os primeiros passos daqui já foram. O próximo é a gente escolher um indicador de direção. Então, como indicador de direção, eu vou pegar um indicador aqui que eu nunca usei, que é a Ichimoku Clouds, tá? Então, eu vou clicar aqui para poder adicionar, vou chamar esse daqui de Ichimoku. Pronto. Ok. Agora eu vou lá e vou adicionar os meus indicadores. Vamos lá, eu vou começar com alguns indicadores. Primeiro, para a gente se comunicar aqui, o contador de candles, tá? As pessoas que me perguntam como que insere, ele é só o indicador normal do Profit. Contador de candles, inserir. Pronto, tá lá. O próximo que eu vou colocar então é Ichimoku. Ichimoku Cloud. Ok. Beleza. Inserir ele no gráfico, show de bola. Já tem meu indicador de direção. Agora eu preciso de um sinal de entrada. Eu gosto de sinal de entrada baseado em candles, então eu vou definir um padrão de candle para eu utilizar. Eu não estou falando de padrão de candlestick shooting star, bebê abandonado, estrela cadente, martelo, libélula, nada disso, harami, nada disso. Eu quero só um padrão simples que uma criança possa entender para a gente poder testar aqui, tá? Então eu vou usar o meu sinal de entrada baseado em candle e eu vou usar o meu risco retorno de 2 para 1, que é o modo comum. A gente pode fazer com 1 para 1 também, não tem problema, ok? Ichimoku Clouds estão aqui.
ele tem muita linha, eu não consigo entender esse monte de linha. Então eu vou simplificar. Como eu falei, eu gosto de poder criar algo que se eu explicar para uma criança, ela consegue explicar para outra criança e as duas vão entender. Então eu vou dar 2 cliques aqui e eu vou remover tudo que não é Tkansen e Kijunsen. Porque isso daqui é a nuvem, 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 nuvem e a nuvem. E essa daqui é a linha que fica para trás, tá? Que é essa azul clarinha aqui. Então vou dar aplicar, beleza, ok. Só tem a Tenkan-sen e Kijun-sen. De forma geral, eu não entendo basicamente nada de Ichimoku Clouds. Se você que está vendo esse vídeo entende de Ichimoku Clouds, comenta aqui embaixo também, ajuda a galera aqui, beleza? Então, tudo que eu vou dizer é... Bom, no Ichimoku a média rápida é a azul e a média lenta é a vermelha. Deixa eu trocar aqui as cores do meu Kindle, porque o pessoal que vê no celular... fica meio difícil, né? Vamos ser legal aqui também. Então pronto. Bom, para mim é bem simples. Eu vou utilizar o seguinte critério. Enquanto a média móvel azul estiver acima da média móvel vermelha, eu vou esperar por pelo menos 2 candles vermelhos e eu vou ter uma entrada no rompimento dele. Maurício, isso me lembra muito aquele setup do retorno à média que você postou no guia de setups. Sim, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou também deixar ele no card aqui em cima para você, tá? Então vamos lá. Azul acima, vamos lá. Azul acima da vermelha igual compra. Esse daqui é o meu primeiro critério. O segundo critério é 2 candles de queda. Ok. E a entrada, esse daqui é interessante porque esse daqui eu roubei do Oliver Vélez. A entrada vai ser na primeira barra que, vamos dizer, romper uma barra vermelha. Isso daqui já tem uma diferença entre aqui, tanto entre o QQ1 quanto o setup que a gente já viu aqui, que é o do retorno à média. Por quê? Eu vou dizer que a minha entrada, por exemplo, ó, eu tive aqui, ó, Candle 427. Eu tive um candle vermelho, beleza. Eu tive 2 candles vermelhos, a minha entrada fica aqui. Eu tive o meu terceiro candle vermelho, eu desço a entrada. Eu tive o quarto candle aqui, que é o branco, eu não desço a entrada. A minha entrada vai continuar aqui. Eu só entro no mercado se ele romper um candle vermelho. Ponto. Só isso. Maurício, por quê? Porque eu olhei esse padrão e eu achei que é possível fazer isso, que eu acho que vai ser rentável e vale para a gente operar gráficos pequenos como o de 1 minuto, inclusive no mini índice ou no mini dólar, tá bom? Então, por isso eu fiz dessa forma. O meu alvo, vamos lá, primeiro stop. O meu stop é a menor mínima, beleza? E o meu alvo vai ser 2 vezes o risco. Alvo vai ser 2 vezes o risco. Beleza, vai ser só isso. Então eu vou pegar isso aqui, do meu ponto de entrada para menor mínima e o alvo é 2 vezes o risco. Beleza, eu vou arriscar aqui então o equivalente a 85 pontos para tentar buscar 170 pontos. Show de bola, vai ser isso. E aí, a partir disso, eu já tenho tudo o que eu preciso para poder executar esse setup e testar esse setup. Se a gente não tivesse entrado aqui, onde seria o meu próximo ponto de entrada? Ó, a entrada foi aqui, beleza? No rompimento desse candle vermelho. Onde seria a próxima? Seria no rompimento desse candle vermelho. Onde seria a próxima? Seria no rompimento de 2 candles vermelhos aqui. Se eu não tivesse entrado aqui, qual seria a próxima? Seria no rompimento desse segundo candle vermelho aqui. Maurício, mas esse daqui estopou. Você está sendo safado. Eu não estou sendo safado, eu só estou te mostrando as entradas. Eu não estou dizendo que eles foram no alvo, tá bom? Então, se você não entrou nessa, você entraria nessa. Ó. Esse daqui eram 60 pontos, subiu 120 e esse bateu no alvo. Se você entrou nesse, era um stop de 60 e poucos pontos que provavelmente bateu no alvo aqui. Aliás, bateu no stop aqui antes de ir para o alvo. Mas você já começa a conseguir encontrar os seus pontos de entrada, tá? Ó, 2 candles vermelhos. Onde eu vou entrar nesse caso aqui, então? Eu vou entrar no rompimento dessa máxima. Entrei no rompimento dessa máxima, stop na mínima, tomei o stop. Paciência. Próxima entrada seria no rompimento dessa máxima aqui, porque enquanto estiver fazendo candle vermelho, a gente entra.
entrou e vai ser isso. Enquanto a média azul estiver acima da vermelha, eu vou executar só sinal de compra. Maurício, esse sistema é rentável? Não sei. Eu estou criando ele aqui agora com você de verdade. Eu nunca criei esse sistema, eu nunca vi esse sistema, eu nunca testei esse sistema. Se eu tivesse que dar um chute com você, baseado na minha experiência, eu diria que esse daqui é um setup que vai dar mais ou menos, você já sabe se você já assistiu os meus outros vídeos, mais ou menos 50% de taxa de acerto com um risco-retorno de 2:1. Beleza? E isso vai fazer com que esse sistema seja rentável. Agora, eu vou te mostrar algumas tabelas que eu acho que eu nunca mostrei aqui. Mas eu vou mostrar aqui porque é o seguinte, ó. Eu fiz os meus testes aqui, por exemplo, e quando eu estava testando, vamos voltar aqui, primeiro o QQ1, tá? Esse daqui é o QQ1 na Klabin. No 10 minutos, eu testei ele do dia 1 de janeiro até o dia 1 de março, basicamente. O resultado você está vendo aqui foi uma taxa de acerto de 54%, um payoff de 2,27% e uma rentabilidade de 91% em cima do meu capital inicial de R$1.000, o que me deu aqui R$910 de lucro, tá bom? Então, com 54% de taxa de acerto e um payoff de 2,27%, quase dobrou o capital em 2 meses. Eu vou pegar o segundo aqui, que é Brasil Foods. E Brasil Foods, eu testei ela aqui em um cenário que me deu 43,94% de taxa de acerto, o que ainda deu R$494 de lucro em cima de um mês. Agora eu quero mostrar para você quais são esses meses. Porque você deve estar pensando, Maurício, mas essa taxa de acerto é muito baixa. Sim, e essa é a beleza desse sistema. Por quê? Eu quero que você veja a data, olha, agosto de 2019. Em agosto de 2019, o gráfico que a gente tinha de Brasil Foods, eu deixei ele marcado aqui, foi esse daqui. Olha esse gráfico, que coisa horrorosa. Barra para cima, barra pequena, barra para cima, barra doji, uma barra de direção e um monte de barra em um mercado completamente consolidado, com gap para lá e para cá, com um monte de coisa. E nesse cenário horroroso, com 43% de taxa de acerto, basicamente 44%, o setup ainda foi rentável. Então isso é maravilhoso, na verdade. Klabin, como eu falei, eu testei ela de 1º de janeiro até 1º de março. Olha como é que era Klabin nesse cenário. Foi esse caixote que eu marquei aqui, ó. Um gráfico normal, aquele subindo, tendência de alta, com um candlezinho pequenininho, ruinzinho, mesmo em tendência de alta, e depois uma consolidação, ó, rompeu para cima, rompeu para baixo, depois vai, faz a máxima, rompe para baixo, abre com gap, faz um doji no gap, que isso daqui também era o modelo ruim, beleza? Que seria a parte boa, que seria a parte ruim. Então eu testei, tenho aqueles dados, validei o meu sistema, sei mais ou menos a taxa dele em um gráfico de 10 minutos. Agora ele para mim é operável? Sim, agora ele para mim é operável, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês esse resultado aqui, ó. 6,40 de payoff. Qualquer pessoa que entende o que é payoff deve ficar maluco com esse resultado, porque ele é maravilhoso. Uma taxa de acerto de 76%, onde quando eu perco 3,3% e quando eu ganho 6,4%. Eu acerto 76% das vezes e ganho 2 vezes mais quando eu ganho. Isso é maravilhoso, não quero fazer isso. Nunca mais eu quero outra coisa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. O problema é que isso não é uma verdade. O problema é que isso foi um ativo, que foi Centauro, logo no início. E quando o ativo está em tendência de alta, qualquer coisa que você faça na compra basicamente vai te dar dinheiro, beleza? E foi por isso que Centauro foi tão absurdamente rentável. Por isso você deve testar o seu sistema em vários cenários possíveis. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você consiga, a partir de agora, montar os seus próprios setups e fazer os seus próprios testes. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha ele com outras pessoas para você ajudar essas outras pessoas também. E você também vai me ajudar muito. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!